Bom, gente, eu e o Felipe, a gente vai apresentar sobre o artigo 2, que está relacionado à fixação biológica de nitrogênio e o papel da amplitude do nicho diazotrófico do solo em ecossistemas terrestres representativos. Bom, no sumário aqui, a gente dividiu em introdução, materiais e métodos, resultado, discussão e conclusão, que é como o artigo já deixou dividido, a gente decidiu manter dessa forma para ficar mais simples, tá bom? Bom, agora falando um pouco da introdução do artigo, ele vai mencionar a fixação biológica de nitrogênio, né, feita pelos diazotróficos, que são bactérias, né, que são capazes de fixar o nitrogênio atmosférico e convertê-lo em formas utilizáveis pelas plantas, né, como a gente tem a amônia. Alguns exemplos dessas bactérias diazotróficas, a gente tem o Rhizobium, que é a mais famosa delas, talvez, Azospirillum, Herbaspirillum e entre outras bactérias. Bom, é, essa, os diazotróficos, eles convertem o nitrogênio, né, da atmosfera em formas biodisponíveis e isso é mais ou menos entre 97%, né, desse novo nitrogênio mandado para os ecossistemas naturais. Então, grande parte é feito por eles. Bom, a fixação de biológica, né, de nitrogênio, anualmente ela estima entre 58 Tg de nitrogênio. Isso quer dizer que Tg é uma unidade de medida para que a gente chama de teragrama, que é para mensurar, né, quando é muito grande o número de massa e tudo. Então, isso é equivalente a 10 a 12 gramas. Bom, a fixação simbiótica e não simbiótica, né? Ele aborda um pouco também. É, que a gente tem, bom, a simbiótica, ela é quando a fixação de nitrogênio está relacionada a uma bactéria que está relacionada logo à raiz. Então, ela faz esse papel simbiótico mesmo, né? De estar tá ali ligado à própria raiz da árvore. E as não simbióticas são os diazotróficos, né? Que são de vida livre, normalmente, que não tem essa relação com a raiz. Então, aqui está falando que os diazotróficos de vida livre representam um terço do total da fixação biológica de nitrogênio. Bom, e o que pode influenciar muito os diazotróficos são os fatores geográficos, os fatores climáticos e as propriedades físico-químicas do solo, que afetam bastante esses micro-organismos. Os diazotróficos, eles se adaptam bastante, eles se adaptam bem, muito por conta, né, desses fatores externos, então eles têm que se adaptar muito bem. E por isso eles são divididos em nichos, né, que a gente fala. Então são três deles que o artigo representa aqui, que são os generalistas, que são quando eles possuem a menor competitividade, né, então eles podem se adaptar mais fácil ali ao ambiente e a ampla gama de habitats, como o artigo menciona. A gente tem também os especialistas, que são, né, como se fosse o oposto ali dos generalistas, então eles são mais competitivos e eles estão dispostos em menos habitats do que os generalistas. E os oportunistas, eles são aqueles que surgem quando, né, tem um bom proveito e são bem favoráveis às condições. Então, eles são, digamos, um pouco mais raros, né? E essas diferenças estratégicas de nicho, elas influenciam as atividades dos diazotróficos e as características funcionais em todos os ecossistemas, né? Bom, agora o artigo, ele caracteriza os diazotróficos em habitats específicos, né? Normalmente todos os estudos, né, que foram feitos até esse é uma crítica, né, do artigo.
em que eles caracterizam os diazotróficos em ambientes e habitats muito específicos. E isso limita, né, as pesquisas dos diazotróficos em diversos ecossistemas. Então, esse artigo tentou trazer essa compreensão mais ampla desses mecanismos que são essenciais, né, para a gente compreender a importância dos diazotróficos em ambientes, né, mais amplos e suas potenciais aplicações. Então, o artigo que ele vai propor o preenchimento, né, dessas lacunas, realizando o levantamento em 5 ecossistemas diferentes na China. Então, a gente tem o ambiente agrícola, o desértico, o florestal, as pastagens e o pantanal. E essa pesquisa também ela foi orientada por duas hipóteses principais, que foi a função da fixação biológica de nitrogênio e a diversidade da comunidade de geotróficos diferem entre os vários ecossistemas terrestres, né, como eles diferem ali, e contribuições dos táxons dos geotróficos do solo para a função de fixação de nitrogênio diferem dependendo da amplitude do seu nicho, né, daquelas 3 amplitudes generalistas, especialistas e oportunistas. Bom, para os materiais e métodos, primeiro o artigo começa falando sobre a descrição do local e a amostragem do solo. Então, a amostragem foi feita em 2020 e 2021 nos 5 locais, né, no agrícola, deserto, florestal, pastagens e pantanal, que foram designados por eles. Então, em cada um desses locais foram escolhidos 3 pontos com 20 metros de distância entre eles. E em cada um desses 3 pontos foram escolhidos mais 5 pontos com 1 metro de distância entre eles para fazer essa amostragem. E aí, tecidos vegetais, cascalho e detritos, eles foram removidos porque não faziam parte do que queria ser analisado. Bom, e para cada um desses 5 pontos, dessas 5 amostras foram tiradas de cada solo, foram feitas 3 subamostras para analisar diferentes coisas. Então, um foi refrigerado a menos 80 graus Celsius para analisar análise microbiana. Outro foi realizado foi refrigerado a 4 Celsius para ver a atividade de nitrogenase e outros foram secos ao ar, né? O terceiro foi seco ao ar para análise físico-química. Bom, aí a análise dessa taxa de fixação de nitrogênio, ela foi feita por ensaios de redução de acetileno. E como foi feito isso? Eles pegaram 10 gramas do solo que estava refrigerado, né, a 4 Celsius, que era designado para ver essa taxa de fixação de nitrogênio. E, bom, esses 10 gramas de solo foram colocados em um frasco de soro de 20 ml e depois selados com a rolha. Lá dentro desse frasco tinha um ar, né, espaço livre, que foi substituído por 10% de acetileno. E depois foi incubado por 24 horas em câmara climática. E para eles fazerem essa substituição, né, do acetileno, foi usado um cromatógrafo a gás para quantificar, né, esse etileno na fase gasosa no espaço livre. Bom, aí essa imagem que é o mapa que mostra ali onde estão cada uma das amostras, né, desses 5 locais que foram retirados. Então, tem um lugar que, tipo, os desérticos foram... Um lugar só foi designado para tirar as amostras. E aí você pode ver que tem outros locais que tiveram mais pontos de amostragem ali. E é isso. Aí depois, o artigo também mostra pra gente um gráfico de box plot, que ele vai mostrar a taxa de fixação de nitrogênio, né? Então, o gráfico de box plot, ele é, né, essa caixa aí,
que ele apresenta o mínimo, né, o valor mínimo, que é aquele mais baixo ali na caixa, aquela ponta mais baixa ali. A gente tem o máximo, né, que é o contrário, é o mais alto, e a gente tem o 3 quartis, né. O primeiro é o mais alto, o segundo é essa linha horizontal, né, que também está relacionada à mediana, e o último que está mais embaixo, que é o terceiro quartil. E a gente pode ver também que o gráfico ele mostra para a gente essas estrelinhas aí, que elas acabam indicando a diferença estatisticamente entre os ecossistemas, né? Então, quanto maior as estrelinhas, maior a diferença. Aí a gente pode ver que cada cor representa aí, cada gráfico box plot e cada cor, né, porque eles são pintados por dentro, representam um ecossistema ali, um local que foi retirado as 5 amostras ali do, do país, que no caso é a China, né? Bom, agora para alguns dos materiais, né, que foram utilizados, a gente tem a extração de DNA e de PCR quantitativo, que o DNA foi extraído de 0,5 gramas da amostra de solo. Foi feito pelo Fast DNA Spin Kit for Soil, que é esse representado aqui na direita, né, de onde está escrito. Depois foi feito a quantidade e a pureza do DNA do solo, que foi feito pelo espectrômetro UV-Vis Nanodrop 2000, que está aqui na esquerda, né, de onde tá escrito. E a gente tem a análise de qPCR, de abundância do gene NIFH da comunidade zeotrófica, que foi feito pelo kit CYBR Premix EX, tá? Aqui Perfect Real Time. Bom, esse gene, ele é o gene que ele é o principal, né, relacionado à taxa de fixação de nitrogênio. Então, a gente precisa ver quanto maior ele, maior a taxa de fixação daquela bactéria, daquele geotrófico. Bom, agora, por fim, o artigo ele mostra como ele identificou aqueles nichos, né, generalistas, oportunistas e especialistas dos diasiotróficos em certos habitats. Então, para explicar, né, essa diversidade da comunidade geotrófica, foi calculada a amplitude, né, desses 3 nichos, então, dos generalistas, oportunistas e especialistas. Por meio dessa fórmula, que é BJ igual a 1 sobre somatório, né, de N igual a 1 e P2. Bom, onde o BJ ele representa a amplitude do nicho, então é o que a gente vai querer saber. O N é o número de comunidades e o IJ ali é a nossa proporção de indivíduos pertencentes à espécie J presente em um dado habitat I. E aí é feito essa conta e os resultados são colocados em porcentagem ali. Então, os generalistas, eles normalmente vão atingir um número superior a 95%, os oportunistas igual a 95% e os especialistas vão atingir números menores que 95%. Bom, o artigo também menciona a análise das distâncias filogenéticas e a construção da árvore filogenética. Então, para isso, eles calcularam a composição da comunidade e as diferenças filogenéticas dos 3 grupos classificados por amplitude de nicho. E também as análises estatísticas e a visualização de dados, tanto essa da distância filogenética, a construção filogenética, tanto a identificação, né, de generalistas, oportunistas
especialistas, tanto os gráficos de box plot, foram todos feitos no R, que é a plataforma, né, de programação, e foram todos feitos lá usando diferentes pacotes, né, dentro dessa plataforma. Apresentando um pouco sobre os resultados e as discussões do artigo, o foco é a fixação biológica de nitrogênio em diferentes ecossistemas terrestres da China, como o João já citou. Então, as taxas de fixação de nitrogênio variaram consideravelmente entre os ecossistemas estudados, indo de 0,004 a 1,260 nanomols de etileno por grama de solo por hora. Os ecossistemas úmidos se destacaram, apresentando as maiores taxas de fixação, com diferença estatística significativa em relação aos demais. Além disso, a abundância do gene NIFH, que é um marcador funcional de micro-organismos fixadores de nitrogênio, também foi significativamente maior nos solos de áreas alagadas, reforçando a importância desse ambiente na ciclagem de nitrogênio. A comunidade microbiana responsável pela fixação de nitrogênio incluiu 186 gêneros distribuídos em 11 filos, com destaque para os filos Proteobacteria e Cianobacteria. Ecossistemas úmidos novamente se destacaram, apresentando maior diversidade na comunidade diazotrófica, mensurada pelo índice de Shannon. Essa diversidade se correlacionou positivamente com a fixação de nitrogênio, sugerindo que comunidades mais diversas são mais eficientes na função de fixação. Os diazotróficos foram classificados com base em sua amplitude de nicho em 3 grupos, como o João já citou: generalistas, oportunistas e especialistas. Os oportunistas, como os paraburicoderias, têm grande capacidade de resposta e mudanças ambientais. Já os especialistas, como os aciditiobacillus, se adaptaram a condições muito específicas. A análise demonstrou que os oportunistas e especialistas estão mais fortemente relacionados à taxa de fixação de nitrogênio do que os generalistas, indicando seu papel central na funcionalidade dos solos. Modelos de Random Forest e equações estruturais apontam que tanto fatores bióticos quanto fatores abióticos explicam a variação nas taxas de fixação. Entre os preditores destacam-se a abundância de especialistas e oportunistas que têm efeito direto positivo sobre a fixação de nitrogênio, enquanto a capacidade de troca catiônica, por exemplo, teve efeito negativo. Fatores geográficos e climáticos influenciam a comunidade microbiana indiretamente, por meio de propriedades físico-químicas do solo. Esse estudo confirma que as condições ambientais moldam a capacidade dos solos em fixar nitrogênio. Em áreas úmidas, por exemplo, o excesso de água gera baixa disponibilidade de oxigênio, favorecendo o metabolismo dos diazotróficos. Em contrapartida, ecossistemas agrícolas, afetados por manejos intensos de fertilizante, tendem a apresentar menor atividade diazotrófica. A diversidade microbiana se mostrou fundamental. Comunidades mais diversas são mais resilientes e eficazes na fixação de nitrogênio. Estimativas baseadas nas taxas observadas indicam que os ecossistemas úmidos podem fixar até 7,8 kg de nitrogênio por hectare ao ano, enquanto áreas agrícolas convencionais fixam menos de 0,2 kg. Isso reforça o papel ecológico da fixação biológica de nitrogênio, como alternativa mais limpa e eficiente em relação aos fertilizantes sintéticos. Estratégias como o manejo da umidade, adição de matéria orgânica e proteção da microbiota do solo são caminhos promissores para otimizar esse serviço ecossistêmico. Por fim, o estudo aponta algumas limitações, como o uso de um único conjunto de primers para amplificar o gene NIFH, e destaca a necessidade de incorporar novas tecnologias como a metagenômica e sequenciamento de longa leitura para ampliar a identificação de micro-organismos fixadores. O aprofundamento em ecologia, fisiologia e genética dos diazotróficos poderá contribuir de forma significativa para o uso racional da fixação biológica de nitrogênio em benefício à produtividade e à sustentabilidade de solos. Bom, e para concluir, o artigo ele analisou as diferenças, né, na taxa de fixação de nitrogênio, na diversidade da comunidade de diazotróficos entre os ecossistemas na China,
demonstrando que os táxons de deseutróficos do solo, com diferentes nichos, contribuem de formas diferentes para essa fixação, né? A taxa de fixação de N2, a abundância do gene NIFH e a diversidade de deseutróficos foram maiores nos ecossistemas de zonas úmidas. O que ressalta é a potencial influência, né, da diversidade microbiana em funções ecológicas, como a própria reciclagem do nitrogênio. Além disso, os resultados da correlação linear indicou que a taxa de fixação de N2 e o índice de Shannon foram significativamente, né, positivas, então P menor que 0,05, correlacionadas com a abundância, né, dos especialistas e oportunistas. E por fim, a modelagem de equações estruturais sugeriu ainda que os fatores geográficos e climáticos afetaram a abundância dos especialistas e oportunistas, direta ou indiretamente por meio das propriedades físico-químicas do solo. A gente agradece a atenção de quem assistiu até aqui e a gente deseja um ótimo final de semestre a todos. Um abraço.